Fala pessoas, tudo certo com vocês? Eu espero que esteja tudo bem aí com todo mundo. Eu sou Gustavo Rezende, este é o canal Veste a 14 e o vídeo de hoje é para falar sobre a convocação do Carlo Ancelotti. Hoje, segunda-feira, dia 25 de agosto de 2025, o Carlo Ancelotti fez a convocação para os dois últimos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, para a Copa de 2026. Uma convocação um pouco diferente, com algumas novidades, com muitos testes, dito pelo próprio, que tem alguns nomes legais para a gente debater aqui. Então, beleza? Eu vou passar aqui os nomes para vocês da convocação e depois passar de setor por setor aí, comentando algumas coisas que eu achei legal, outras que eu não achei, e a gente vai conversando, beleza? Então, para saber a opinião de vocês também, eu vou pedir para vocês comentarem aqui no vídeo o que vocês acharam da convocação, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, qual nome surpreendeu mais vocês, qual nome não surpreendeu, qual nome vocês acham que deveria ter ido e não foi, qual nome foi e vocês acham que não deveria ter ido. Coloque nos comentários o que vocês acham em relação a essa convocação da seleção brasileira, para a gente ir conversando sobre, beleza? Então, antes de mais nada, vamos começar o vídeo aqui, Então, o Carlo Ancelotti começou a sua convocação pelos goleiros. Eu vou deixar na tela também, os nomes para vocês verem enquanto eu falo. Show? Então, de goleiros, o Carlo Ancelotti chamou o Alisson, o Bento e o Hugo Souza. Bom, acho que não foge muito do padrão, Talvez algumas pessoas poderiam ter pensado no Ederson como um dos goleiros, Muito provavelmente no lugar do Bento aqui, mas não foge muito do que as últimas convocações já vinham tendo também, O Alisson do Liverpool, o Bento tá no Al Nassr, algumas especulações de que ele pode sair, e o Hugo Souza joga pelo Corinthians. Daqui, a única coisa que eu acho que não tá legal é o Bento. O Bento tá sendo especulado, a saída dele do Al Nassr, justamente por falhas que ele tá tendo lá, por não estar conseguindo se firmar. Então eu não entendo essa insistência em chamar o Bento. Nós temos outros goleiros aqui no futebol brasileiro mesmo que estão bem, que poderiam receber essa chance, não quero chamar o Ederson, você tem alguns goleiros do futebol brasileiro, O próprio Rafael do São Paulo já foi chamado, tem o Brazão do Santos que está muito bem também, Então o Everton do Palmeiras, o Fábio, que já é mais velho, Mas se for pensar no momento ali, pode ser um cara interessante para chamar também. Eu iria nos padrões ali, no Alisson, Ederson e Hugo Souza, porque o goleiro não é uma posição que você vai variar muito, Então você ter ali o trio ali para você ir trabalhando já, eu acho que isso é bom. E se ele pensa no Bento para a Copa, por exemplo, eu não sei se vale muito a pena neste momento. Mas é o cara que está sendo convocado aí, beleza? Passando agora para a posição de defensores, aqui a gente já tem um pouco mais de novidade, Então eu vou passar aqui os nomes para vocês e a gente vai conversar um pouco sobre essas novidades, show? Começa aí com o Wesley, que está na Roma agora, lateral direito. O Wanderson, do Mônaco, lateral direito também. Aí passando para a parte de zagueiro, tem o Gabriel Magalhães, do Arsenal. Marquinhos, do PSG. O Alexandro, do Lille. O Fabrício Bruno, do Cruzeiro. E na lateral esquerda, que é a novidade, ele chamou 3 laterais esquerdos, O Alexandro, do Flamengo. O Caio Henrique, do Mônaco. E o Douglas Santos, do Zenit. Bom, aqui eu acho que também a maioria das coisas aqui não fogem do padrão. Você pensar num Wesley pela lateral direita, é um cara que estava bem no Flamengo, estava sendo convocado, chegou na Roma, na sua estreia no Campeonato Italiano, fez gol. Então é um cara que está conseguindo minutos, tanto no seu clube quanto na Roma, que estava agora no Flamengo, ele era titular. E agora na seleção brasileira também, muito provavelmente, vai ser o titular. Então faz sentido ele estar aqui. E o Wanderson é isso também, Esse cara que estava muito bem no Mônaco já não é de agora. Era um cara que tinha que ser mais testado na seleção brasileira e desde a Copa passada ele vem sendo convocado. O Ancelotti nas últimas 2 convocações chamou ele e ele entrou nos 2 jogos. Vamos ver como é que vai ser, se ele vai começar algum jogo com o Wanderson titular ou não nessa data FIFA, Lembrando que os jogos são contra Chile e Bolívia. E a Bolívia tem a questão da altitude, O jogo é lá na Bolívia. Então, provavelmente nesse jogo ele vai mudar muito o time. Tanto o time titular e mudar durante o jogo. Porque isso cansa muito os jogadores, Então você ter essa variação faz muito sentido. Nas questões do zagueiro, eu acho também que não foge muito do esperado. Talvez um Léo Ortiz no lugar do Fabrício Bruno, as pessoas esperassem mais, Mas se você pensar nos 4 ideais neste momento, talvez o Gabriel Magalhães e o Marquinhos, talvez não, com certeza o Magalhães e o Marquinhos vão estar. O Militão, se estiver bem fisicamente, também é um nome.
Então você pensa aí que já tem 3 nomes muito certos, né? E o Alex Sandro na convocação passada foi o melhor zagueiro da seleção. Então eu acho que atuando, né? Então acredito que tá justa a convocação dele. Então neste momento, se você fosse pensar numa convocação para a Copa, pensando no Militão bem, né? Seria Militão, Marquinhos, Magalhães e Alexandre. Esses 2 zagueiros que jogam no Brasil ficariam ali caso algum se lesionasse, né? Mas são nomes interessantes, eu acho super válido. Você testou o Léo Ortiz na outra convocação, vai testar o Fabrício Bruno agora, que também está super bem aí no Campeonato Brasileiro, né? Muitos colocam até os 2 como sendo a seleção do primeiro turno no Brasileiro. Então tá super justa a convocação deles, acho também a defesa aqui super tranquila. Indo agora para os laterais esquerdos, né, que é onde tem a novidade, eu tô olhando para baixo aqui porque eu tô vendo os nomes da convocação. Mas aí tá a novidade, né? 3 laterais direitos. Então é uma posição que a gente vê que tá vaga na seleção, né? Não tem ninguém que pegou aquela posição ali e falou, não, é minha. Que nem a gente vê na lateral direita, por exemplo, né, com Wesley e com Wanderson, que já se repetiram na convocação. A zaga tem nomes muito certos, no meio campo tem nomes também que se repetem muito. Na lateral esquerda, a gente vê que não é bem assim. E nessa foi chamado aí, né, o Alexandre, o Caio Henrique e o Douglas Santos. Bom, o que mais surpreende aqui é o Douglas Santos, né? Acho que é um nome que ninguém estava esperando, porque é um jogador que joga no Zenit, ele não vinha sendo chamado, né? Faz tempo que ele não é chamado, ele chegou a ser chamado muito lá atrás, então não estava no radar de muitas pessoas. Mas está aí na convocação, a lateral esquerdo já de idade mais avançada, que vai ser testado pelo Ancelotti, né? O que me agradou na lateral esquerda aqui é o Caio Henrique. É um cara que eu gosto bastante, é um cara que, na minha opinião, merecia a convocação há muito tempo atrás, é que sofreu de lesão na temporada passada, né, tudo mais. Porém, é um cara que pode ser um diferencial, pode ser um cara que se encaixa nessa seleção, né? Eu gosto muito do Caio Henrique, então pode ser um cara interessante aí para essa convocação. É um ponto muito positivo, porque não era o cara que vinha sendo muito testado e vale muito testar ele, porque é um cara que entrega bem em nível europeu, né? No futebol físico ainda, que é o futebol francês. E o outro, o Alexandro, aí também já não foge muito do padrão, estava na convocação passada também. É um cara já de muitas convocações, principalmente com o Tite, e no Flamengo está muito bem. Então se você quer chamar um cara mais de segurança ali, que o Ancelotti confia um pouco mais, né, o cara que já estava na outra convocação, o Alexandro faz total sentido. Só me surpreende realmente o nome do Douglas Santos aí na lateral, né. E aí indo para os meias, né, é onde tem o menor número de pessoas sendo chamadas, tirando os goleiros, né? Tanto que eu contei os defensores como um núcleo só, então é bastante nome. Mas é pouco nomes de meias, né? Pelo menos na minha percepção, eu fiquei pensando nisso, que são poucos meias nessa convocação. E a gente sabe que o Brasil sofre muito nessa questão de meias ofensivos, né? Então é uma coisa a ficar de olho na convocação. Então vamos lá, passando aqui o nome dos meias, né? Começa com Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton e Paquetá. Lembrando, né? Andrei Santos, Chelsea, Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, Manchester United, Joelinton, Newcastle e Paquetá, West Ham. Então, é basicamente o meio campo todo da Inglaterra, né? Eu olhando agora os nomes e reparei que o meio campo todo dessa convocação da seleção brasileira joga na Premier League. Nos grandes ali, né? O Chelsea, United, o Casemiro e Andrei. E o Paquetá, o Bruno Guimarães e o Joelinton jogam em times médios ali, que é o Newcastle e o West Ham, né? É uma convocação de meias que a gente também já esperava. O único que me surpreende ali é o Joelinton. Eu não lembro agora de cabeça se ele estava na convocação passada do Ancelotti, mas eu lembro que o último jogo dele pela seleção brasileira ele não foi bem. E eu pensei que ele não ia ser chamado justamente por isso. Mas é o Newcastle que começa a temporada interessante, né? Tem um Bruno Guimarães ali, que é um nome muito certo na seleção brasileira e que pode sim entregar mais, né? O Casemiro é um cara de confiança do Ancelotti e estava retomando um bom futebol. Isso pode ser muito interessante na estreia da Premier League ali, né? Do Arsenal e Manchester United. Uma das poucas boas notícias do United é o Casemiro. Então faz muito sentido ter ele ali como esse cão de guarda, acho que isso é muito legal. E como reserva dele, provavelmente vai ser o Andrei. O Andrei é reserva no Chelsea. Eu acredito que se ele quisesse permanecer na convocação mais pra frente, numa possível Copa, eu não sei se o Chelsea é o melhor lugar para ele, porque no Chelsea ele não é titular. Tem o Caicedo ali, o Lavia também na mesma posição, então ele não é um nome que vai ser esse cara muito utilizado. Então, na minha percepção, eu acho que o Andrei tem bola para ser titular de um time bom da Europa.
e pode ser aí um nome constante nas convocações. Eu gosto muito do futebol do Andrei, né, e torço muito aí por ele, que ele consiga evoluir na sua carreira e consiga se manter na seleção brasileira, que pode ser um nome muito bom para o futuro. E aí, passando pelos outros nomes, né, o Joelinton já falei, e o Paquetá tem toda a questão que ele estava na justiça na Inglaterra, né, sobre as apostas, se ia dar, se não ia dar certo. Foi inocentado pela justiça, né, no mês passado, e agora consegue a volta para a convocação. E é incrível como muda muito o Paquetá, né? A gente pega o Paquetá na temporada passada, passando por toda aquela questão do processo, o mental muito desgastado, o Paquetá não rendia de jeito nenhum em campo. E agora, já na pré-temporada, depois de ser inocentado, é outro Paquetá que consegue render, joga mais, parece que está mais leve dentro de campo. Também no jogo da Premier League, aí já na segunda rodada, né, ele faz um baita de um golaço contra o Chelsea. E meio ao caos do West Ham nesse início de temporada, o Paquetá é uma ótima novidade. Então, faz muito sentido ter ele na convocação brasileira. É um cara que joga muita bola, é um cara que agrega muito a seleção por ser um cara muito polivalente, né, fazer várias funções. Então o Paquetá pode ajudar muito o Ancelotti, acho que pode ser uma peça muito interessante, porque se entrega muito dentro de campo também, né? Você pensar ali no meio campo que dois caras fiquem mais, né? Talvez seja o Casemiro, esse ficam de guarda, e o Paquetá esse cara que se movimenta mais. Isso pode ser interessante, se pensar numa seleção que num 4-4-2, num losango, né? Eu vou falar mais pra frente como é que eu penso um pouco a formação da seleção brasileira, mas o Paquetá pode ser um cara muito bem utilizado nessa função. Então eu gostei muito da convocação do Paquetá, gostei muito da volta dele, da recuperação do futebol dele e espero que siga bem aí também nas próximas, porque é um cara que entrega bastante na seleção. Partindo agora para o ataque, né, onde a gente também tem alguns nomes bem interessantes. Vamos aqui falar os nomes do ataque. No ataque temos o Estevão, no Chelsea, Gabriel Martinelli, do Arsenal, o Caio Jorge, do Cruzeiro, Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, Manchester United, Rafinha, Barcelona, Richarlison, Tottenham e João Pedro, Chelsea. Bom, passando pelos nomes do ataque, eu acho que tem alguns nomes bem interessantes aqui, né? Vou começar pela ordem que está aqui na listinha. O Estevão era titular absoluto no Palmeiras, vinha sendo convocado, não fez nada para não ser desconvocado. Inclusive, na primeira convocação com o Ancelotti gostou muito dele, né? Então já era de se esperar. E ele começa bem, melhor até do que eu esperava, com mais minutos, não melhor, mas com mais minutos do que eu esperava no Chelsea. Pensei que ele ia ser um cara um pouco menos utilizado, mas entrou no meio, no decorrer, né, do primeiro jogo ali da Premier League. No segundo jogo, contra o próprio West Ham, ele foi titular, né, e aí o Maresca falou sobre ele, né, que é um menino que pode evoluir muito. Ele dá uma assistência no jogo, numa bela jogada. Então o Estevão é um cara que pode evoluir muito e pode entregar muito. E por ser um cara muito diferente, eu acho certíssimo ele estar nessa convocação. Porque ele crescendo na carreira, crescendo junto na seleção, para não ir sentindo tanto esse peso de estrear na seleção, ele já estreou, ele já tem isso pode ser um diferencial lá na frente. O Gabriel Martinelli é um cara também que aparentemente o Ancelotti gosta muito, eu gosto muito também, né? Um cara muito de velocidade, explora muitas laterais do campo, né? Um cara muito de cair para dentro, né? Ele vai muito para lateral, acho isso legal nele também. Então pode ser um cara interessante. Não tá no seu melhor momento no Arsenal, mas é um cara também que quando entra nos jogos da seleção ali, geralmente entra bem. Então pode ser uma peça, né? E como o Ancelotti poupou alguns jogadores dessa convocação, né? Faz sentido ele estar aqui. Acho que com o Vini e o Rodrigo na convocação, provavelmente ele não estaria, seria um dos caras cortados. Mas como o Rodrigo não tá jogando muito no Real, né? Dito pelo próprio Ancelotti na entrevista, e o Vini foi poupado nessa convocação, então faz sentido o Martinelli estar aqui. Aí um dos nomes mais interessantes, na minha opinião, é o Caio Jorge, centroavante do Cruzeiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro, e chega aí como nome também. Acho isso muito legal, é um cara que está entregando muito no futebol brasileiro. E é bom você chamar esses caras que estão em bom momento assim na carreira, né? É claro que a seleção brasileira tem que chamar jogadores que estão em bom momento. Mas você olhar para o Caio Jorge neste momento pode ser muito legal, dar essa confiança para ele. A gente espera que ele renda, até porque a nova da seleção brasileira tem bastante nome, mas nenhum está conseguindo se firmar de fato ali. Mas o bom é que neste momento do futebol, tanto brasileiro, do futebol brasileiro, né, num geral, assim, olhando para tudo, nós temos bons nomes em bons momentos. Né? Então já vou chegar nos outros aqui, mas o Caio Jorge é outro nome desse. O Pedro
não foi convocado, não estava na pré-lista, mas aparentemente está conseguindo retomar um ritmo no Flamengo, fez gol nos últimos 2 jogos do Flamengo, né, nos 2 jogos contra o Inter, então pode ser um cara também que pinte aí numa lista nos próximos amistosos. O Luiz Henrique do Zenit, eu confesso que não tenho olhado muito os jogos do Zenit, né, assim, a gente acaba focando em outros países, outras competições, mas é um cara que na seleção agregava muito, quando a seleção estava em aperto no ano passado. Quem ajudou foi o Luiz Henrique, e acho que o Ancelotti quis testar ele, e pode ser um nome interessante, então acho válida também a convocação dele. O Matheus Cunha também é um cara que está bem, foi muito bem na temporada passada, fez um bom jogo de estreia na Premier League também com o United, e é um cara que também tem essa polivalência, né? Pode jogar ali de centroavante, pode cair mais para os lados e pode fazer a função de meia, que eu acredito que é que ele faça melhor. Pode ser mais aproveitado ali. Acho que até o Ancelotti pense nisso também. Então pode ser um cara legal para a convocação, acho justo também. O Rafinha é o cara de segurança, né? Como você poupou 2 caras muito grandes dentro da seleção, não grandes dentro da seleção, mas de muita relevância no futebol, né? Que entregam bastante, o Vini e o Rodrigo. Eu acho que o Rafinha tá aqui faz sentido porque é esse cara também que vai trazer um pouco mais de responsabilidade, vai ser o cara que vai chamar no peito. É um cara que gosta aparentemente de fazer isso, né? Então o Rafinha na convocação eu acho interessante também, acho super justo. O Richarlison, que na outra convocação foi muito criticado porque não estava bem na temporada e foi convocado por ser um cara de confiança do Ancelotti, né? Nessa temporada começa muito bem. Então começa fazendo 2 gols no jogo de estreia do Tottenham, dá assistência na goleada no jogo contra o City, né? Não foi goleada, mas ganharam do City, ele é um cara fundamental. Então é um cara que começa bem a temporada e pode sim entregar muito. Então achei muito legal a convocação do Richarlison, muito pelo momento dele. Então achei justo. Achei que ele poderia ser um dos caras que o Ancelotti ia deixar ali para testar outros, mas gostei, acho legal, tá num bom momento, é bom que ele ganhe confiança. E dos últimos 9 que a gente teve na Copa do Mundo foi o que se desempenhou melhor, né? Então é bom você ter o Richarlison bem de novo aí, é uma segurança. E o outro, acho que é o melhor 9 aí que a gente tem, no melhor momento. Não é o melhor 9 na bola, pelo menos na minha opinião, mas no melhor momento é o João Pedro. Né? É um cara também muito polivalente, pode fazer várias funções, mas é um cara que creio eu que vai ser chamado para ser esse atacante mesmo ali, né? Então é um cara que está muito bem no Chelsea, foi muito importante no Mundial de Clubes, está sendo importante nesse começo de temporada, então super justa a convocação dele, né? Olhando agora por um parâmetro geral nessa convocação, eu achei uma convocação bem interessante, confesso. Eu estava com medo de vir algum nome muito estranho, alguma coisa muito esquisita, mas o Ancelotti foi bem, assim, no geral, na minha opinião, claro, também, né? Mas tem um nome ou outro ali que eu não entendi, né? O lateral direito, o Douglas Santos, o lateral esquerdo, na verdade, né? Douglas Santos do Zenit, eu não entendi a convocação dele. Mas é um teste, né? Acho que a lateral esquerda ali, qualquer teste é válido, até porque ninguém conseguiu se firmar lá ainda. Então, teste é super válido, beleza. Tem um ponto do Bento que eu acho que também não merecia a convocação, mas tá aqui, aparentemente é um cara de confiança. Mas a gente olhando para essa seleção, eu bato muito nessa tecla há muito tempo. Como eu pensaria em escalar essa seleção, eu pensaria muito na temporada, pensar uma formação muito parecida com a do Real Madrid quando foi campeão com o Ancelotti, né, no último título, em cima do Dortmund, que é aquele losango ali no meio campo, né, então você começa com 4 defensores, você consegue liberar um pouco mais um dos laterais, e você tem o Wesley, que é o cara que sobe muito bem, e você tem na outra lateral o Alexandre, que é um cara que segura bem, o próprio Caio Henrique, que também sabe, é um cara que tem um bom toque de bola, bom cruzamento, então pode ser caras interessantes ali na linha de 4, né, aí você coloca 4 meio-campistas, o Casemiro sendo esse cara mais recuado, mas esse cão de guarda, você tem um Bruno Guimarães e um Paquetá mais de lado ali, sendo esses caras mais que pode ir e voltar com mais tranquilidade, mais facilidade, e você tem um meia mais agressivo, que aqui pode ser o Paquetá, ou pode puxar o Paquetá, né, e colocar outro nome ali, ou o Joelinton, ou o André Santos, ou você deixa o Paquetá ali, você tem nomes como o Matheus Cunha e o Rafinha. O Rafinha, inclusive, no último jogo do Barcelona, começou como esse meia mais central, né? O Matheus Cunha foi bem na temporada passada jogando como esse meia e acho que o Ancelotti, se for usar essa formação, né, vai usar o Matheus Cunha ali, muito provavelmente. Então, são nomes bem interessantes. Aí no ataque você pode alternar, né? Acho que no mundo ideal seria um Vini Rodrigo ali, que era o ataque do Real Madrid justamente que foi campeão. Acho que eles seriam nomes interessantes para ser usados nessa convocação.
mas não foram chamados, foram poupados, aí você pode ver, se você tem um João Pedro, que é um cara que flutua bem, então você pode deixar dois atacantes ali, por exemplo, o João Pedro e o Richarlison, que fica um pouco mais, o João Pedro se move mais, né? Você pode colocar o Estevão, que seja esse cara caindo mais pelas pontas também, ou vai na formação mais padrão, né? Num 4-3-3, com pontas, aí você coloca o Estevão numa ponta, o Martinelli na outra, ou o Luiz Henrique numa ponta. Então, são nomes bem interessantes que dá pra gente usar. Então dá pra fazer bastante variação tática. E o Ancelotti é um cara que se molda muito pelo adversário, né? A gente já viu isso. Ele tem uma formação muito clara dele ali que ele gosta, mas é um cara também que como o Brasil vai se comportar em campo depende muito do adversário. Então eu acho isso muito interessante. Os próximos jogos da seleção vai ser um jogo que a seleção vai ter que propor jogo. Né? Chile e Bolívia são duas seleções muito abaixo da seleção brasileira, então o Brasil vai ter que propor jogo. E eu estou bem interessado para ver como é esse Brasil mais mandante no jogo. Quero ver, já que o Brasil não tem se comportado muito bem, mas no geral, na minha opinião, é uma convocação muito interessante. É super válido fazer os testes agora, são os últimos jogos da eliminatória, o Brasil já está classificado, já está na Copa, então agora, como ele é a segunda convocação dele, testar jogadores, ver o que funciona, ver o que não funciona, conhecer os jogadores, isso vale muito a pena, é muito justo. Né? Tem algum ponto aqui que eu preciso destacar antes, tem um ponto do Neymar, foi dito que ele não chamou o Neymar porque o Neymar não está 100%, sentiu um edema na coxa essa semana, mas também não é um cara que tá na sua plenitude física, né? O Neymar não tá tão bem fisicamente assim ainda, ainda sofre um pouco em alguns momentos no Santos nessa questão, então acho justo também ele não ser chamado agora, deixa ele lá, tendo essa recuperação, se conseguindo ter mais minutos de jogo, ganhando ritmo, isso pode ser um diferencial para a seleção lá na frente quando pensar numa Copa do Mundo. Então é isso que eu achei da convocação brasileira. Eu quero saber de você. Coloque nos comentários o que você achou. Passei aqui todos os nomes da convocação. Falei o que eu achei legal, o que eu não achei legal. Passei quase nome a nome de todo mundo, né, basicamente. Então eu acho bem interessante a convocação do Ancelotti. Estou gostando muito da perspectiva que eu tenho do trabalho dele, assim, né, do que ele fala nas entrevistas. E acho que ele pode ser um cara que vai entregar muito. E você pensar numa Copa do Mundo, que é um jogo ali mais... É um torneio curto, né, torneio de tiro curto. E o Ancelotti é um cara que pode entregar isso, assim, um cara que sabe se adaptar muito bem aos contextos dos jogos. Então, acho que pode ser um diferencial para a seleção brasileira, é tentar achar essas posições que estão um pouco mais complicadas, mas acho que o Ancelotti é o cara certo para esse trabalho. Quero saber de vocês, coloquem nos comentários, curte esse vídeo, compartilha aí com geral e até a próxima, gente. Valeu!